Olá, em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá à terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Depois dessas coisas, depois de Abraão ter feito uma aliança com Abimeleque, depois dele ter se despedido de Agar e Ismael, e agora ele está sozinho com o filho herdeiro da promessa de Deus, Isaque, Deus se dirige a Abraão e pede que ele ofereça em holocausto o seu único filho, o filho a quem ele amava. Esse certamente é um dos textos bem difíceis de interpretação na Escritura. Abraão apanhou o seu filho. O texto não nos apresenta qualquer questionamento de Abraão a Deus. Parecia uma ordem um tanto quanto absurda, fora do comum, mas Abraão, que sempre procurou obedecer a Deus, apanhou seu filho, apanhou alguns empregados e eles fizeram uma pequena caravana para se dirigir ao lugar que Deus havia designado para ser o local onde o rapaz seria oferecido a Deus em holocausto. Diz a Bíblia que eles iam caminhando juntos. Chegou um certo momento na peregrinação que Abraão se separou com o seu filho, dos seus empregados, e pela fé disse: fiquem aqui enquanto eu e o menino vamos adorar e depois voltaremos. Ele tinha a esperança, certamente, de que voltaria com o menino, de que voltaria com o seu filho. Quando chegou ao lugar determinado para aquela grande prova na vida de Abraão, Isaque fez uma pergunta incômoda ao seu pai. Pai, eis aqui a lenha para o holocausto, mas onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois continuaram caminhando, chegaram ao lugar designado por Deus. Ali, Abraão amarrou seu filho, construiu um altar, colocou o seu filho ali sobre a lenha, apanhou uma faca e quando estava prestes a imolar o seu filho e oferecê-lo em sacrifício, ele ouviu uma voz do céu mandando que ele parasse ali, porque Deus já havia percebido a sua disposição em obedecer. Fico pensando também que essa experiência de provação é uma experiência que nos leva à reflexão de que Deus muitas vezes vai, certamente, nos provar ou permitir que sejamos provados. Deus certamente já sabe o resultado da prova, já sabe o resultado do teste, mas nós não sabemos e por isso nós precisamos ser testados. E na medida em que vamos recebendo os resultados, vamos crescendo, vamos amadurecendo. Imagino também que Deus ali estava dando a Abraão uma visão daquilo que aconteceria no futuro, mostrando a Abraão que não era o filho dele quem iria para o altar, mas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, providenciado por Deus, iria para o altar, iria para a cruz. Em outras palavras, parece que Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, não é o seu filho, não é o seu filho, é o meu filho. É o meu filho que será oferecido em favor de toda a humanidade. Deus provou a Abraão, permitiu essa prova, que certamente foi a maior prova vivida pelo patriarca, como ele permite provas na nossa vida.
mas Ele deseja que sejamos aprovados. Ele deseja nos ajudar a sermos aprovados. E Ele deseja que cresçamos por meio das provas. Que as experiências dolorosas que venhamos a enfrentar sejam, portanto, lições que possamos aprender e assim aplicar na nossa vida e viver em obediência, haja o que houver, custe o que custar, que nós possamos colocar a nossa vida, colocar o nosso Isaac, colocar tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que é precioso para nós no altar de Deus, a fim de vivermos segundo o seu propósito. Que Deus nos ajude a enfrentar as provas, as lutas, as adversidades da vida, hoje e sempre. Amém.